Boa tarde, amados irmãos. Estamos aqui com mais esta live nesta noite para juntos glorificarmos a Deus. Sou a missionária Valéria, da comunidade missionária Chamas Abrasadoras, e o tema deste dia é a segunda catequese de Papa Francisco sobre os mandamentos. Essa catequese se deu no dia 20 de junho de 2018. Então, convido você nessa hora, você que está chegando, você que ainda vai ver essa live, que você possa ir junto conosco, pegar papel, caneta, pegar sua palavra, para que nós possamos meditar um pouquinho sobre aquilo que o magistério da igreja, na pessoa de Papa Francisco, vem dizer para nós nesses dias atuais, amém? Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Lembrando você que quem vai estar falando com você aí hoje é o missionário Rafael, que está agora já ali esperando sua mensagem, a cidade de onde você está nos vendo, deixando o seu pedido de oração. Pai Josimar, que Deus abençoe sua vida, seja muito bem-vindo e vamos permanecer juntos para que possamos meditar um pouquinho naquilo que o magistério da igreja vem falar conosco nesses dias, amém? Então, vamos pedir primeiramente nessa noite a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Vamos lá? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos clamar também o esposo da Virgem Santíssima, o Espírito Santo de Deus. Vamos lá? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém, amados. Que Deus abençoe vocês. Lembrando você novamente, fale aí com o missionário Rafael, deixe sua mensagem, seu pedido de oração, seu comentário. É muito importante a sua participação nessas lives. Estamos aqui exercendo carisma que Deus concedeu à comunidade missionária Chamas Abrasadoras, formação da consciência por uma vida na graça, pela efusão do Espírito Santo, amém? Então, você está aí recebendo durante toda essa semana, estamos na semana formativa dentro da comunidade missionária Chamas Abrasadoras. Você tem visto aí as lives que o missionário Rafael tem feito. Rafael nessa semana está se superando, não é mesmo? Está uma bênção as formações. Hoje ele vai entrar ao vivo novamente, até às 8 horas da noite. Ele estará aqui com você no primeiro módulo do combate espiritual. Então você aí que quer receber todos os vídeos, receber o conteúdo, a apostila em PDF, faça a sua inscrição, entre em contato conosco e vamos aí juntos adorar e bendizer a Deus através do primeiro módulo do combate espiritual, amém? Desculpa aí, o missionário Rafael é palhaço, vocês sabem disso? Muito divertido. Então falem com ele, deixe seu oi, deixe a cidade de onde você está falando e vamos aí juntos glorificar a Deus, amém? Amados, você que quer fazer a inscrição do primeiro módulo espiritual, é só falar comigo em inbox, eu te envio a ficha. Após o envio do comprovante do depósito, você está inserido no grupo fechado do Facebook, onde você vai ter todos os vídeos e todo o conteúdo disponível para você no momento que você assim desejar, amém? O investimento que você vai fazer conversa comigo aí no Facebook, e esse investimento, amado, para que ele é? Nós estamos cobrando para formar? Não, nós não estamos cobrando para formar. É que como você vê aqui, para que eu esteja fazendo essa live agora, nós precisamos de um celular, precisamos de um notebook, precisamos de energia, precisamos da internet, então nós temos gastos, né? E nós fazemos isso com muito amor no coração, porque isso é o carisma que Deus deu para nós. Então nós temos isso que nós fazemos aqui com você agora, não é um passar de tempo, mas sim é um exercer do carisma, daquilo que é sagrado para nós, que Deus nos confiou. Então quando você está vendo essa live agora, você está vendo o exercício de um carisma.
Talvez você não tenha conhecimento do que seja isso, mas carisma é um dom especial do Espírito Santo que Deus confere àqueles que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, para colocar a serviço dos irmãos. Então essas lives que vocês veem, que a comunidade missionária Chamas Abrasadoras faz, ela é o exercício de um carisma, ou seja, é um dom que Deus nos deu, o dom de formar, o dom da formação da consciência, mas que é colocado a seu benefício, não ao nosso próprio benefício. Nós não recebemos as informações para nos inflar intelectualmente, para nos encher espiritualmente, intelectualmente. Não, nós recebemos as formações, o dom de Deus, e precisamos colocá-lo a seu serviço, porque é para você. Esse dom é para você. Ou melhor, esse dom é nos dado e é transformado em carisma para você, como diz São Tomás de Aquino. Então, usufrua desse carisma. Nós estamos aqui a teu serviço, é para você essas formações, não é simplesmente para nós. Nós recebemos as informações para dá-las para você. Amém? Então, esse exercício de carisma está sendo executado através da comunidade missionária Chamas Abrasadoras durante todas essas lives. Então, faça seu investimento, invista no seu crescimento espiritual, para que você possa crescer em sabedoria, estatura e graça. Amém? Então, que Deus abençoe sua vida. E vamos iniciar agora a nossa live. Convido você a pegar comigo o Êxodo, capítulo 20, versículo 1. Êxodo 20, versículo 1. E a palavra vai nos dizer: então Deus falou pronunciando todas estas palavras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Olha o que a palavra do Senhor diz. Deus falou nos pronunciando. Vamos começar a catequese de Papa Francisco, quando ele diz assim: o Senhor Jesus não veio para abolir a lei, mas para cumprir. Eu acredito que essa live vai ser uma live de cura interior para todos nós, amém? Amado, Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, como diz a primeira carta de João, no capítulo 1, quando ele diz, né? No princípio era a palavra era Deus, e a palavra estava junto de Deus. E o Verbo se fez carne. Então Jesus, o Verbo encarnado, veja bem, olha que interessante, né, que a palavra de Deus diz. No princípio, vou pegar aqui para você, para que a gente leia exatamente como está escrito nas Sagradas Escrituras. E eu convido você a pegar comigo primeira carta de João. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o início, o que era desde o começo, o que nós ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos tocaram do Verbo da vida, pois a vida se manifestou. Nós a vimos, dela damos testemunho e vos anunciamos esta vida eterna, que estava diante do Pai e nos apareceu. O que vimos e ouvimos, nós vô-lo anunciamos, a fim de que também vós estejais em comunhão conosco. Palavra do Senhor, graças a Deus. 1 João capítulo 1 diz o Verbo da vida. Agora pegue comigo João, Evangelho de São João, capítulo 1. Vamos lá? Evangelho de São João, capítulo 1. E a palavra de Deus nos diz assim: no princípio existia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, ele estava junto de Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada do que existe foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, mas as trevas não a acolheram.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém? Então, tanto em João quanto em 1 João, a palavra nos fala do verbo. E o que é o verbo? O verbo é uma ação. Então, Jesus é a ação de Deus. Jesus é a ação de Deus Pai. Por isso, o Papa Francisco começa essa segunda catequese dizendo: o Senhor Jesus não veio para abolir a lei, mas para cumprir. Se Jesus é a ação de Deus, se Jesus é a manifestação de Deus Pai, Jesus não poderia deixar de cumprir a lei, mas sim cumprir a lei de Deus. E é em Jesus que nós temos a graça de cumprir os mandamentos da lei de Deus. Seria impossível para nós cumprir a lei de Deus sem a pessoa de Jesus, sem a ação do Verbo, sem a ação do Verbo encarnado. Foi preciso que aquele que estava junto de Deus, desde o princípio, o Verbo de Deus, ou seja, a ação de Deus, se encarnasse, tomasse a nossa condição humana para nos fazer capazes de cumprir a lei de Deus. Então eu quero falar para você que está nos ouvindo aí, que você é capaz de cumprir a lei de Deus. A ação do Verbo em você, pela força, pelo poder, pelo mérito da encarnação de Jesus, ela te faz capaz de cumprir os mandamentos da lei de Deus. Então, quando nós dizemos assim que nós não temos desculpa, a própria palavra de Deus diz: para vocês não há mais desculpa. Não é que Deus está colocando um fardo nas nossas costas. Não é que Deus está dizendo: você tem que cumprir os mandamentos da lei de Deus, assim está escrito, assim diz o Senhor. É muito mais que isso, está escrito realmente, assim diz o Senhor realmente, mas é muito mais que isso. Deus está dizendo para você que Ele se encarnou, que o Verbo que estava diante de Deus, desde o princípio, a ação de Deus se fez carne, para que você fosse capaz de cumprir os mandamentos da lei de Deus. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa, amado, grandiosíssima. Nós, em Jesus, nos tornamos capazes de cumprir os mandamentos da lei de Deus. Então, você aí que muitas vezes escuta pelas mídias, pelos meios sociais, que os mandamentos da lei de Deus é um fardo, são ordens pesadas demais, ninguém consegue cumprir. São frases de pessoas que são manipuladas por uma elite, por ideólogos que não se interessam pelas pessoas. Porque se eles se interessassem pelas pessoas, realmente eles falariam aquilo que Papa Francisco está dizendo para você agora. Você é capaz de cumprir os mandamentos. Jesus não veio para abolir a lei, mas Ele veio para cumprir. E porque Ele cumpriu na condição humana, Ele te fez capaz de cumprir os mandamentos. Então eu quero dizer para você que está vendo essa live nessa noite, meus parabéns. Porque Deus te fez digno de cumprir aquilo que muitos dizem que não consegue, que muitos dizem que é pesado demais, que muitos dizem que é um fardo para se carregar, que muitos dizem que não, isso daí não é para nós não, isso é coisa da igreja. Eu quero dizer para você, amado, isso é muito mais que coisa da igreja, isso é coisa de Deus. Deus, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, na sua graça, no seu poder soberano, na sua liberdade soberana, na sua soberania liberdade, na sua soberana liberdade, Ele nos fez capazes de cumprir os mandamentos. Aquilo que sem a encarnação do Cristo, sem o poder do Espírito, sem a paixão, morte e ressurreição de Jesus, nós não seríamos capazes de fazer. Deus nos fez capazes de realizar. E eu quero parabenizar você. Isso, amado, deveria nos colocar em reverência a todos os seres humanos. Porque realmente, sem a pessoa de Jesus, nós não seríamos capazes de realizar os mandamentos. Mas por meio de Jesus, por meio do nosso irmão Jesus, o Filho de Deus, o Verbo de Deus, que estando com Deus desde o princípio, se fez carne e se tornou palavra
por meio dele, eu e você somos capazes de obedecer a Deus. Por isso, meus parabéns a você, homem de Deus, mulher de Deus, que foi revestido do verbo, foi revestido da ação de Deus para se tornar capaz de cumprir os mandamentos da lei de Deus. Então, você que até hoje ouviu que você não era capaz, eu quero dizer desculpa. Peço perdão a essas pessoas que querem usar de você, que querem manipular você, que querem fazer de você um fantoche para que as vontades delas se realizem. Quero pedir perdão a você, em nome de Deus, em nome do Senhor Jesus, porque isso é uma mentira que está sendo derramada entre todas as mídias, entre todos os meios sociais, porque você é capaz, por meio de Jesus, de fazer a vontade de Deus. Olha que lindo isso, não é maravilhoso? E Papa Francisco começa dizendo: o Senhor Jesus não veio para abolir a lei, mas veio para cumprir e ajudar você a cumprir. Então as leis de Deus, elas nunca vão deixar de existir. Elas existem e Deus nos fez capaz de cumpri-las. Amém? Papa Francisco ainda diz: na Bíblia, os mandamentos não vêm por si sós. Fazem parte de um relacionamento, de uma relação. A relação da aliança entre Deus e o seu povo. Deus pronunciou todas estas palavras. Então, os mandamentos da lei de Deus foram pronunciados por Deus. Não foram homens que introduziram os mandamentos da lei de Deus na humanidade. Mas foi o próprio Deus que pronunciou todas estas palavras. Amém? E Papa Francisco ainda diz que esses mandamentos, eles não vêm sozinhos, mas eles fazem parte de uma relação. A relação da aliança. A relação da aliança entre Deus e o seu povo. Então, quando Deus pronunciou estas palavras, quando Deus pronunciou os mandamentos, ele se relacionou com o seu povo. Porque se Deus fosse um tirano, como todos dizem, como a maioria das pessoas dizem que Deus é, Deus não precisaria dar os mandamentos. Ele simplesmente poderia punir os mandamentos. Ele teria pronunciado essas palavras, pronunciado os mandamentos, mas ficaria com ele mesmo. E aquele que não cumprisse simplesmente seria punido. Mas Deus, amado, ao pronunciar os mandamentos, ao dizer os mandamentos, ele criou uma relação de aliança. Ele criou uma relação de amor, ele comunicou as suas ordens. Ele não foi um Deus tirano, porque há uma diferença entre tirania e há uma diferença entre autoridade. O tirano é aquele que simplesmente manda. E quando não se é cumprido, é punido. Então, isso é tirania. Mas autoridade é quando se dá ordens e as ordens são cumpridas porque são obedecidas por amor. Então, o nosso Deus não é um Deus tirano. O nosso Deus é um Deus de autoridade. Não é um tirano e nem um autoritário que simplesmente manda. Ele é um Deus de autoridade. Ele manda e nos ajuda a cumprir. Por isso, o Papa Francisco começa a segunda catequese dizendo que esses mandamentos da lei de Deus é uma relação entre Deus e o seu povo. Então nós que acreditamos em Deus, nós que somos cristãos, nós precisamos ter os mandamentos não como um fardo, mas como uma relação. Deus se comunicou conosco, Ele deu as suas ordens para nós, mas também nos ajudou a cumprir. Amém? A oferta da aliança, Êxodo 19, versículo de 5 a 6. Agora, pois, se obedecerdes a minha voz e guardar a minha aliança, sereis o meu povo particular entre todos os povos. Toda a terra é minha, mas para mim, vós sereis um reino de sacerdotes e uma nação consagrada.
Então, amado, existe uma diferença entre os povos. Por isso a palavra de Deus diz: se obedecerdes a minha voz e guardar a minha aliança, sereis o meu povo particular entre todos os povos. Então existe um povo particular de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não é, amado, como o mundo, né? Nós vemos aí o marxismo, a divisão entre classes. Hoje, né, se falando muito aí da diversidade das bandeiras LGBTs, né? Cada uma seguindo uma coisa. E nós vemos muito isso, amados, falar de diversidade dentro do meio civil, né? Mas Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Deus não faz divisão de classes. Deus não tem o pensamento marxista. Por isso a palavra de Deus diz: se obedecerdes a minha voz e guardar a minha aliança, sereis o meu povo particular entre todos os povos. Aqueles que obedecem a Deus e seguem os mandamentos da lei de Deus são um povo particular. Não porque Deus faz acepção de pessoas, mas porque por obedecerem a Deus se tornaram propriedade particular de Deus. Olha que coisa linda. Olha que pensamento que Papa Francisco traz para nós, que muitas vezes esse pensamento não chega até nós. Mas a igreja é santa e fiel e está comunicando isso para conosco por meio de Papa Francisco. Quando nós obedecemos os mandamentos da lei de Deus, nós atraímos o poder de Deus sobre nós. Nós atraímos a proteção de Deus para nós. Quando um homem e uma mulher passa a ter a fé em Deus e acredita que aquilo que Deus pede é o melhor para ele, ele atrai para si a proteção de Deus. Ele passa a ser um povo particular de Deus. Ele passa a ser um povo, seja bem-vindo, Rafael, Deus abençoe você, meu irmão, permaneça aí. Ele passa a ser um povo particular para Deus. Então ele atrai sobre si a proteção divina. Então seguir os mandamentos, sabe quando muitas vezes, e eu falo isso por testemunho particular, antes de conhecer a Deus, eu vivia dizendo assim, né? Nossa, mas que maldição! Nossa, parece que eu sou amaldiçoada. Nossa, isso é uma maldição na minha vida. E realmente, amado, antes de acreditarmos em Deus, quando nós não obedecemos à lei de Deus, nós atraímos sobre nós a maldição, sim. Então não é errado quando você se sente amaldiçoado por não obedecer às leis de Deus. O que faz você atrair sobre você a bênção de Deus, a proteção de Deus, é a fidelidade aos mandamentos da lei de Deus. Repare para você ver que quando você está no pecado, quando você está submerso nas trevas, por isso a palavra de Deus diz: as trevas não o conheceram, não o receberam. Quando nós estamos nas trevas, tudo parece dar errado para nós, né? As coisas não acontecem, são muito difíceis. Por quê? Porque a única coisa que tem poder para atrair a proteção de Deus sobre a vida de um homem é o cumprimento das leis de Deus. É esse relacionamento da aliança. Por isso, hoje, nós levamos almas até Jesus. Porque Jesus, ao assumir a condição humana, ele atraiu sobre a condição humana a proteção de Deus. Porque ele cumpriu os mandamentos da lei de Deus. O próprio Deus, o verbo, a ação de Deus, ao assumir a condição humana e se tornar palavra, ele atraiu sobre o homem a proteção divina. Olha que coisa maravilhosa. Isso é extraordinário. Então hoje, o povo de Deus, o homem, ele é abençoado por Deus.
Não há maldição em ser de Deus. Ser de Deus não é uma maldição. Ser de Deus é bênção. Ser de Deus é questão de inteligência e sabedoria. Aqueles que acreditam em Deus têm sobre si a bênção de Deus e se tornam um povo particular. Nós somos um povo particular para Deus. E a palavra diz: toda a terra é minha, mas para mim vós sereis um reino de sacerdotes e uma nação consagrada. Olha que coisa maravilhosa. Quando as pessoas dizem, né, todos são de Deus, é claro que eu sou de Deus, nós vemos muito isso nas mídias, né? Não é porque eu faço isso, não é porque eu faço aquilo que eu deixo de ser de Deus. É verdade. A palavra de Deus diz em Êxodo 19, versículos 5 a 6, toda a terra é minha. Até você me pertence. Você é meu realmente. Mas, para mim, se você obedecer às minhas ordens e obedecer às minhas leis, você será um reino de sacerdotes e uma nação consagrada. Vamos aplaudir Jesus? Toda a terra é minha, tudo pertence a Deus, tudo é dele, tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, como nós falamos no início. Mas, para Deus, aqueles que obedecem aos seus mandamentos, são para ele um povo particular e uma nação consagrada. Por isso o livro de Miqueias diz: há uma diferença entre quem serve a Deus e não o serve. Todos são dele, mas há um povo particular. Há um reino de sacerdotes e há uma nação consagrada. E esse povo particular, esse reino de sacerdotes e essa nação consagrada se chamam aqueles que, por meio de Jesus, são capazes de cumprir os mandamentos da lei de Deus. Olha que lindo! Isso é extraordinário. Você tem que compartilhar essa live, porque as almas precisam saber dessas verdades. Há um povo particular, há um reino de sacerdotes, há uma nação consagrada, porque por meio de Jesus se tornaram capazes de cumprir as leis e os mandamentos de Deus. E Papa Francisco diz ainda, ele cita Levíticos 26, 12: caminharei no meio de vós, serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Por isso o Salmo 1 diz dos dois caminhos. Depois convido você a ir a meditar na sua casa. Salmo 1, os dois caminhos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando Levíticos 26, 12 diz: caminharei no meio de vós, Levíticos já estava anunciando a vinda do Messias, a vinda do Cristo. Caminharei no meio de vós, e vós serei o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Como que Deus caminhou no meio do seu povo? Por meio de Jesus. Então Levíticos 26, 12 não é uma profecia, era uma profecia que hoje se cumpriu em Cristo Jesus. Essa profecia foi cumprida por meio da encarnação do Verbo, a festa principal dos consagrados de São Luís Maria de Montfort, consagrados a Jesus, a Maria, consagrados a Jesus por meio da Virgem Santíssima. Por isso a encarnação do Verbo em São Luís Maria de Montfort é tão importante, porque quando o Verbo se encarnou, a ação de Deus se fez palavra. E por isso Deus cumpriu a profecia de Levíticos 26, 12: caminharei no meio de vós. Olha, amado, isso é estupidamente lindo. Isso é grandiosíssimo, isso é santo, isso é sagrado. Essa palavra já se cumpriu. Deus caminhou no meio de nós por meio de Jesus. Por isso hoje o convite é para você acreditar em Jesus, confiar em Jesus. Por isso hoje Papa Francisco diz tanto do encontro pessoal com Jesus,
Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque Ele é o cumprimento da profecia de Levíticos 26:12. Deus caminhará no meio de seu povo e Ele será o seu Deus e nós seremos o povo de Deus. Um povo particular, um reino de sacerdotes, uma nação consagrada. É isso que nós somos, é isso que nós precisamos. Esse é o novo de Deus. Por isso Jesus diz, é preciso que vós nasceis de novo da água do Espírito. É preciso ser nova criatura. Não é simplesmente um deixar de pecar, mas é um acreditar na benevolência, na caridade, na força do amor de Deus. É um acreditar na soberana liberdade de Deus. É um acreditar que nós que não éramos capazes, Ele, por meio de Jesus, se fez capaz para nós. É muito mais cumprir os mandamentos, é muito mais que obedecer uma ordem. Cumprir os mandamentos é muito mais que ter um fardo nas costas. Cumprir os mandamentos é um sinal de gratidão ao amor de Deus por nós. Há um povo particular, há um reino de sacerdotes, há uma nação consagrada. Entre toda a humanidade, espalhados pelo mundo, porque acreditaram na pessoa de Jesus e porque por Ele são capazes de cumprir os seus mandamentos. Você é essa nação consagrada? Você faz parte desse povo particular? Você faz parte desse reino de sacerdotes? Ou você está sendo um rebelde? Ou você ainda não acreditava nessas palavras? Ou você ainda se achava incapaz de cumprir os mandamentos? Não. Isso é uma mentira que o demônio quer colocar sobre você. É uma mentira que o demônio quer que você acredite que você é incapaz. Mas eu quero dizer para você, você não é incapaz. Esse sentimento de incapacidade precisa ser renunciado por nós. Em Jesus, nós somos capazes sim de cumprir os mandamentos da lei de Deus. É por meio dele, é por meio de Jesus, que você é capaz de ser um povo particular, uma nação consagrada, um reino de sacerdotes. Amém? E olha que a palavra, Papa Francisco ainda usa Isaías 7,14, Mateus 1,23. Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que se significará Deus conosco. Amado, Isaías 7,14, Mateus 1,23, fala novamente da encarnação do Verbo. Por isso, a importância da encarnação do Verbo. Ele, assim como a palavra diz, eis que a virgem conceberá e darás à luz um filho que se chamará Emanuel, o Deus conosco. Deus é conosco. Deus é com você. Por isso, amado, Papa Francisco usa Isaías 7,14, Mateus 1,23, e ele ainda apresenta junto com Jesus a Virgem Santíssima. Papa Francisco ainda coloca Mateus 1,23, Isaías 7,14, em a comparação com Êxodo 19, de 5 a 6, Levíticos 26:12, Êxodo 21, porque a importância de acreditarmos em Jesus e termos a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Jesus se encarnou e a Virgem concebeu. Amado, isso é extraordinário. E para todos aqueles aí que tem, não conseguem acreditar na poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, eu quero dizer para você, amado, Deus se encarnou, mas a Virgem também concebeu. A Virgem concebeu o Deus conosco. E Deus ainda pediu à Virgem Santíssima que chamasse Jesus de Emanuel, ou seja, o Deus conosco. Deus Pai ainda deu à Virgem Maria o nome do Filho de Deus. E por que o nome? O Catecismo da Igreja Católica diz que o nome, ele traz consigo toda a história da pessoa. Então, a história de Jesus é uma história de um Deus encarnado. Essa é a história de Jesus. Por isso nós precisamos muitas vezes renunciar a todas as especulações sobre a pessoa de Jesus. Quem é Jesus? É um Deus conosco. Quem é Jesus, amado? É o Verbo que estava junto de Deus, é a ação de Deus que se encarnou, e porque se encarnou se fez palavra.
E porque se fez palavra, se fez relação, se fez aliança, se fez carne. Esse é Jesus. Jesus é um Deus próximo, Jesus é um Deus íntimo, Jesus é um Deus Emanuel, Jesus é um Deus conosco. Quem as pessoas falam que é Jesus? Hoje eu vejo se falar de um Jesus muito distante, de um Jesus que a igreja não fala. Não é esse Jesus que a igreja prega, não é esse Jesus que a igreja católica professa. A igreja católica professa um Deus conosco, um Emanuel. Ele é comigo, Ele é com você, como diz a palavra, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. E se você obedecer o meu mandamento, eu digo para você, assim como diz as Escrituras, você será o meu povo particular, você será um reino de sacerdote, você será uma nação consagrada. O que é ser consagrado, meu amado? Quando nós dizemos que nós somos consagrados, esse é um termo muito usado no meio religioso e também hoje aí nas novas comunidades, né? Quando nós dizemos que nós somos um Deus, que nós somos consagrados, nós na verdade não estamos na essência da palavra, nós não estamos dizendo que nós fazemos parte de uma comunidade, ou nós fazemos parte de um instituto religioso apenas. Nós estamos dizendo que nós obedecemos aos mandamentos da lei de Deus. Essa é a verdadeira consagração. A verdadeira consagração não é só fazer parte de uma nova comunidade, não é só fazer parte de um instituto religioso. A verdadeira consagração é obedecer às leis de Deus, é obedecer os mandamentos da lei de Deus. E por meio disso, em Jesus, ser um povo particular, ser um reino de sacerdote e ser uma nação consagrada. Ser sacerdote não é só receber o sacramento da ordem, também um sinal visível da presença de Deus, mas é principalmente ter uma relação de aliança, ter um relacionamento com Deus, obedecer às suas leis, obedecer aos seus mandamentos, se tornar uma nação consagrada, se tornar um povo particular e se tornar um sacerdote. Por isso o Catecismo da Igreja Católica diz que nós batizados fazemos parte do mundo sacerdotal de Cristo. Por isso os documentos da igreja para os leigos, ainda estamos no ano dos leigos, nós precisamos ajudar os sacerdotes. Por quê? Porque pelas águas do nosso batismo nós recebemos o mundo sacerdotal. Nós somos parte do sacerdócio de Cristo. Amém? Então, meus amados, nós precisamos entender que ser de Deus, ser consagrado, não é fazer parte de um lugar ou de outro, mas é, em Jesus, ser capaz de obedecer às suas leis e de obedecer os seus mandamentos. E aqui agora eu quero falar com as novas comunidades, quero falar com os sacerdotes, com os consagrados de institutos religiosos. Se nós tivermos essa certeza o que é ser consagrado, a nossa consagração seria muito mais forte. Amado, nós precisamos começar a andar como filhos de Deus. Nós precisamos começar a andar como batizados. Deus andou no nosso meio. Quem é o seu Deus? Meu Deus é o Deus conosco. É o Emanuel. É aquele que quis, é aquele que era o verbo, que estava junto de Deus, que era a ação de Deus, mas que não conseguiu, não se reteve só na ação, ele precisou se encarnar. E essa ação se tornou palavra, essa ação se tornou verdade, essa ação se tornou caminho, essa ação se tornou vida. Ele quis fazer de mim o seu povo. E por ele hoje eu posso dizer que eu sou consagrada. Por ele hoje eu posso dizer que eu faço parte do reino de sacerdotes de Cristo Jesus. Olha que coisa mais linda. E Papa Francisco ainda diz: Jesus indica a natureza essencialmente relacional da fé judaica e da fé cristã no máximo grau. Qual é o maior grau que a fé cristã pode atingir? Qual é o maior grau que a fé judaica pode atingir, amado? É na relação do povo da aliança. Quando Deus se encarnou, o verbo de Deus se fez homem, a ação de Deus se tornou palavra.
A nossa religião professa uma relação. Nós não temos um Deus distante. Nós podemos hoje nos relacionar com Deus. Esse é o maior grau que a fé cristã pode atingir. Quando ela realmente acredita que em Jesus, Deus é conosco. Deus caminhou no meio de nós. Ele está conosco. Amado, que você nessa tarde possa começar a pensar assim. Que a sua consciência seja formada para isso. Deus é conosco. Deus é com você. Quando você for fazer qualquer coisa a partir desse exato minuto, que você tenha essa certeza. Deus é com você. E se você obedecer a Deus, você será consagrado a Ele. Você fará parte do mundo sacerdotal. Você será o povo particular de Deus. E em Jesus, Ele não veio abolir a lei, mas Ele vai te ajudar a cumprir. Isso é santo. Por isso o Papa Francisco diz, nada é banal na Sagrada Escritura. E o texto do Êxodo não diz, Deus pronunciou estes mandamentos, mas essas palavras. A tradição judaica chamará sempre de decálogo as 10 palavras, contudo elas têm forma de leis. E objetivamente elas são mandamentos. Êxodo 34, 28b. E o Senhor escreveu nas tábuas o texto da aliança, as 10 palavras. Deus pronunciou os mandamentos. Deus pronunciou as palavras. As palavras se tornaram relação. As palavras se tornaram diálogo. As palavras se tornaram aliança por meio de Jesus de Nazaré. Convido você nessa noite a amar a Jesus. Convido você nessa noite a acreditar nesse Deus Emanuel, que se fez Deus conosco, que caminhou no meio de nós, que nos fez capazes de cumprir os mandamentos e não aboliu nenhuma lei. Então essa conversa que hoje temos, onde homens querem abolir os mandamentos da lei de Deus, eu quero dizer para você que você jamais conseguirá. É uma tentativa em vão. Esses mandamentos sempre existirão, porque esses mandamentos já foram cumpridos por meio da pessoa de Jesus, se encarnando na condição humana e nos tornando capazes de viver a vontade de Deus. Então você que luta contra Deus, que quer abolir os mandamentos da lei de Deus, eu quero convidar você nessa noite a fazer parte da nação consagrada, a fazer parte do reino de sacerdotes, do povo particular, porque você terá uma vida frustrada, lutando contra Deus, e ainda morrerá em desobediência, em rebelião, e não conseguirá abolir as leis de Deus. Essas leis são eternas. Essas leis jamais deixarão de ser cumpridas, deixarão de existir. Porque Jesus, o Verbo de Deus, se encarnou. A Virgem concebeu e Ele cumpriu. E porque Ele cumpriu na condição humana, o homem é capaz de cumprir as leis de Deus. Isso é libertador. Então eu quero convidar você que talvez seja aí um ativista de qualquer causa que não seja a causa de Deus. Você que talvez aí esteja envolvido, eu quero ser ousada no que eu vou dizer, e eu quero pedir para que você compartilhe essa live. Quero chamar você que talvez seja aí um traficante, sei lá, um mais alto grau, aí participe de uma facção. Quero convidar você a partir para o lado certo. Quero ser ousada nessa noite, no nome de Jesus, quero dizer que Deus está chamando você. Porque você tem um grande desejo de estar em um cargo de autoridade, você tem um grande desejo de estar em um cargo de comando, mas você está do lado errado. Esse lado é perdedor. Pela palavra de Deus,
eu ministro essa cura e essa libertação sobre a sua mente agora. Você está do lado errado. Você será um eterno perdedor se você não partir para o lado de Deus. A vontade de Deus, ela já foi cumprida em Jesus, por meio da encarnação do Verbo, da concepção da Virgem Maria e da obediência que Jesus e Maria tiveram a Deus. E isso já foi determinado, decretado na condição humana, que porque Deus se encarnou, que porque Deus se fez um Deus conosco, que porque Ele se tornou Emanuel, nós somos capazes de cumprir os mandamentos e as leis de Deus. Então eu quero convidar você a partir para o time vitorioso, para a nação consagrada, para o reino de sacerdotes, para o povo particular, porque senão você será um eterno frustrado. Você será um perdedor e você atrairá sobre si as maldições que não foram, que são destinadas para aqueles que não obedecem aos mandamentos da lei de Deus. Por isso, meu amado, eu convido o primeiro passo. Ah, Valéria, eu não consigo. Acredite naquele que conseguiu. Ah, Valéria, eu sou fraco. Acredite naquele que se fez forte. Ah, Valéria, eu não consigo. Acredite naquele que conseguiu. Jesus de Nazaré. Vá até Jesus. Busque o Santíssimo Sacramento do altar. Adore a Jesus na Eucaristia. Busque a primeira igreja aberta. E corra para o lado do vencedor. Ele venceu. E porque ele venceu, você também pode vencer. Você que hoje está aí no tráfico das drogas, nos comandos das facções, você que hoje aí não vê um meio de sair dessas situações, Deus está chamando você. E diz que se você sair, se você obedecê-lo, o Deus Emanuel, o Deus conosco, estará com você. Venha para o time dos vencedores. Venha para o time daquele que não vai vencer. Já venceu. Nós sofremos muito. Por isso, muitas vezes, eu gosto muito de uma frase que eu ouvia de um grande homem de Deus. E ele dizia: as pessoas sofrem muito. Nós não precisamos sofrer tanto, porque o fardo de Deus é leve. Haverá sofrimento, sim. Haverá perseguição, sim. Haverá dificuldade, tribulação, sim. Mas em Deus, isso tudo é leve. Se nós estivermos no time do vencedor, no time do Filho de Deus, esse fardo será para nós leve. E nós viveremos a leveza de ser de Deus. Talvez você diga que esteja pesado. Talvez você diga que talvez você até tenha deixado os caminhos de Deus e você diz: não, é pesado demais, não, eu não vou conseguir. Sabe por quê? Não por causa do seu pecado, simplesmente, mas porque você não acreditou em Deus. E porque você não acreditou em Deus, acreditou em você, isso se tornou pecado. Por isso o Senhor está te chamando. Através das palavras de Papa Francisco, Deus está te chamando. Deus está querendo, Deus está dizendo que você é capaz de ser dele. Por isso o Papa Francisco ainda diz: comando ou palavra? E esse é o tema da nossa live hoje. Comando ou palavra? O comando é uma comunicação que não requer o diálogo. A palavra é o meio essencial do relacionamento como diálogo. Deus não exerce simplesmente um comando. Deus dá palavra. Deus, ele se comunica, ele exerce um diálogo através da palavra. Por isso, Êxodo 21,
Deus pronunciou as palavras. Os mandamentos não são meramente comandos. Os mandamentos são palavras, diálogo, aliança, relação, comunhão. Ao cumprir os mandamentos, ao Deus dar os mandamentos, Ele está se comunicando conosco, dialogando conosco. E nós, ao cumprir os mandamentos, nós estamos nos relacionando com Deus. Nós estamos fazendo aliança com Ele. Aplauda Jesus de Nazaré. Por isso o matrimônio, as alianças, quando nós fazemos aliança, nós estamos tendo relação, comunhão. Por isso o sinal do matrimônio é a aliança. Por isso usar a aliança no matrimônio é importante, porque é sinal de comunhão. Hoje nós vemos aí, né, os namorados usam aliança de compromisso, os noivos usam aliança de noivado, os casados usam aliança de matrimônio. Por quê? Porque é sinal de compromisso, é sinal de relação, é sinal de diálogo, né? Hoje eu vi uma reportagem que saiu esses dias que eu fiquei assim, pasma, como que as pessoas, como que a mídia consegue manipular os homens, né? Onde homens casados hoje usam aliança numa mão com a mulher casada e usam anel de compromisso no outro, simbolizando o adultério. Olha que coisa. Nossa, eu fiquei assim impressionada, mano, com essa reportagem. Hoje isso está na mídia, hoje isso está na moda, né? Aliança na mão esquerda de matrimônio e anel de compromisso na esquerda, sinal de adultério. Fique esperto no seu relacionamento. Fique esperto aí na mão da sua esposa. Fique esperto na mão do seu marido. Se eles não estão com duas alianças. Porque isso é um pensamento que está adentrando nas mídias sociais. E isso simboliza adultério, maldição. Amém? Então, meus amados, nós precisamos aí estar totalmente tomados pelo poder de Deus. Por isso a palavra, Papa Francisco ainda diz, a verdade. Deus Pai cria por meio da sua palavra. Jesus, o Filho, é a palavra que se fez carne. E o amor alimenta-se da palavra, como a educação, como a colaboração. Duas pessoas que não se amam não conseguem se comunicar. Quando se fala ao coração, a solidão acaba. Recebe uma palavra, se verifica a comunicação. Uma coisa é receber uma ordem, um comando. Outra coisa é sentir que alguém procura falar conosco. Um diálogo é muito mais que a comunicação de uma verdade. Olha que coisa mais linda. A palavra é muito mais que um comando. O comando, ele é apenas uma manifestação de autoritarismo, de tirania. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas a palavra é uma relação, um diálogo. A palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Os mandamentos não são mais comandos. Os mandamentos são palavra encarnada. Mandamentos significa relação e aliança. Faça uma aliança com o vencedor. Faça uma aliança com aquele que não vai vencer, mas já venceu. Uma coisa é receber uma ordem, outra coisa é sentir que alguém fala com você. Como você recebeu os mandamentos até hoje? Como uma ordem ou como uma relação de aliança, como alguém que fala com você? Amado, é muito comum quando nós não acreditamos em Jesus, e isso eu falo por mim mesma, por causa do pecado original, a concupiscência. O pecado original foi apagado pelas águas do nosso batismo, mas ficou em nós a concupiscência.
Por causa da concupiscência, é muito comum no homem não obedecer. Porque esse foi o pecado de Adão e Eva. Esse foi o pecado original, a desobediência. Então é muito comum no homem o espírito de rebelião, né? Hoje nós vemos aí, até eu vi uma propaganda no horário político, onde, se eu não me engano, eu ouvi lá, eu sou rebelião. Então, ou seja, na essência da palavra, nós já podemos ver o que levará, né, esse partido a fazer. Rebelião, desobediência, né? O Rafael está falando assim, agora é rebelião, ou seja, agora é desobediência. Então, meu amado, é comum no homem, sem a pessoa de Jesus, sem a fé em Jesus, que também é dom de Deus, sem isso é comum em nós nos rebelar, é comum em nós desobedecer. Agora, nós só conseguimos obedecer por meio de Jesus. Porque ele se encarnou, porque ele se fez carne, porque a Virgem concebeu, porque ambos acreditaram na vontade de Deus e por isso hoje nós somos capazes de obedecer a Deus. Por isso eu convido você a interiormente agora fazer essa retrospectiva interior e ver em que lado você está. Porque se você em Jesus é capaz de obedecê-lo, por que você não obedece? Paulo, amado, ele vai falar algo na Escritura muito forte, quando ele diz que havia um homem, se eu não me engano é em Coríntios, que havia um povo que não obedecia a Deus e estavam em rebelião contra a vontade de Deus para aquela determinada comunidade. E Paulo diz que ele exortou, que ele falou várias vezes, chamou 2 testemunhas, depois chamou a igreja, e mesmo assim, aquela comunidade não quis obedecer. E Paulo diz, então, já que eu fiz tudo o que a palavra pede, que agora vocês sejam entregues a Satanás, para que Deus faça com vocês aquilo que é preciso ser feito. Quando nós desobedecemos, amado, nós estamos sendo entregues a nós mesmos, porque nós, pela concupiscência, nós somos desobedientes, nós somos rebeldes. E nós somos entregues também a Satanás, ao demônio. Por quê? Porque ele é aquele, o primeiro que se rebelou, o primeiro que desobedeceu. Então, de que lado você está? Se você não consegue obedecer, e obedecendo a um povo particular, uma nação consagrada, um reino de sacerdotes, é porque você está entregue a você e entregue a Satanás. Se você está entregue a você mesmo e entregue a Satanás, você será um eterno frustrado e um eterno perdedor. Porque a palavra do Senhor diz que em Jesus nós somos mais que vencedores. Então eu quero dizer a você mais uma vez, através dessa catequese de Francisco, Deus está chamando você a vencer. Venha para a nação consagrada. Venha para o reino de sacerdotes. E venha para a nação eleita de Deus. Amado, muitas pessoas dizem assim, mas eu fui para a igreja, cheguei lá, eu vi quanto testemunho, eu não vou ficar, porque se eles não obedecem, quem sou eu para obedecer? Eu quero dizer para você, amado, que a obediência aos mandamentos da lei de Deus independem do segmento das outras pessoas. Você é chamado a obedecer a Deus. Se outros obedecem ou não, são eles e Deus. Eu estou falando com você agora. Nós precisamos ser maduros na fé. Nós somos chamados a servir a Deus, a obedecer a Deus e não a homens. Se você sai da igreja por causa de contra-testemunho, você está obedecendo a homens. Porque o testemunho deles está sendo mais forte que a sua fé em Deus. Eles vão, não se preocupe, que eles por si só vão dar conta desse pecado a Deus. Eles por si só vão dar conta do seu contra-testemunho. Não se preocupe.
Deus é misericórdia, mas Ele é justiça. Deus vai honrar a tua obediência. Deus vai honrar a tua decisão. Deus vai honrar a tua decisão, fazendo de você um povo, uma nação consagrada. Deus vai honrar a sua decisão, fazendo de você um reino de sacerdotes. Deus vai honrar a sua decisão, fazendo de você um povo eleito, um povo separado. Então, não saia da igreja por causa de contra-testemunhos. Eles existem? Existem. Mas muito mais que um contra-testemunho, está um Deus que era verbo e se fez carne, caminhou no meio de nós, foi concebido pela Virgem, é o Emanuel, o Deus conosco, e Ele está conosco no Santíssimo Sacramento do altar. Então, para de ser vítima, para de usar muleta, para de usar desculpa e dizer que você voltou a pecar porque outros pecaram. Você voltou a pecar porque você foi rebelde, porque você deixou de acreditar em Jesus. Volte para o time do vencedor antes que seja tarde demais. Amém? Deus está chamando você. Por isso o Papa Francisco vai dizer: os mandamentos são palavras de Deus que se comunica nessas 10 palavras e aguarda a nossa resposta. São um diálogo que se realiza na comunicação pelo prazer de falar, pelo bem concreto que se comunica entre aqueles que se amam por meio das palavras. É um bem que não consiste em coisas, mas nas próprias pessoas que se doam reciprocamente no diálogo. Exortação Apostólica Evangelho Gáudio, parágrafo 142. Os mandamentos são o caminho para a liberdade. Os mandamentos constituem a palavra do Pai que nos liberta neste caminho. Os mandamentos são um diálogo que se realizam na comunicação entre Deus e o homem pelo prazer de falar, pelo bem concreto. E uma coisa que nós podemos verificar em Deus, que nós podemos verificar nas Escrituras, é o prazer que Deus tem de falar conosco. Quando Deus se comunica, a solidão acaba. Peço que o Rafael anote aí. Quando Deus se comunica, a solidão acaba. Isso é libertador. Você que sofre de solidão, você que se sente só, através do magistério da igreja, Deus está nos dando o caminho da libertação. Quando Deus se comunica, quando o diálogo entre o homem e Deus se faz, quando a aliança entre o homem e Deus se faz, a solidão acaba. Não há solidão para a nação consagrada. Não há solidão para o povo eleito. Não há solidão para o reino de sacerdotes. Não há solidão para aqueles que por amor obedecem a Deus, porque vem nos mandamentos não um fardo, mas a sua libertação. Se você sofre de solidão, se comunique com Deus. Deixe Ele falar com você. O Deus conosco, o verbo que se fez carne, que hoje não é só mais ação, mas é comunicação, é diálogo, é revelação. Deixe esse Deus falar com você. Você aí que talvez esteja passando por depressão por causa da solidão, você não está só, nós temos um Deus Emanuel. E se você acreditar em Jesus, se você deixar de viver a rebelião, você começar a obedecer aos mandamentos, você não será sozinho. Eu me lembro, amado, que antes de conhecer a Deus, eu sou filha única. E eu quero testemunhar isso para você. Então todos aqui que são filhos únicos sabem a dificuldade que filho único tem de se relacionar. Por quê? Porque é filho único. E muitas vezes tem os pais como voz de comando e não de palavra. Não é? Muitas vezes os pais são comando e não palavra. Por quê? Porque palavra exerce diálogo. Palavra exerce comunicação. E muitos pais hoje, por não acreditarem em Jesus, por não viverem os mandamentos, por não mergulharem no magistério da igreja, não conhecerem a Deus, a doutrina, estão sendo comando e não palavra. Palavra
ela exerce diálogo, ela exerce comunicação. Ordem exerce comando. Peço que o Rafael anote isso aí, por favor. Palavra exerce diálogo, comunicação, relação, aliança. Ordem exerce comando. Então eu quero aqui agora abrir uns parênteses para os pais. Não comandem seus filhos, mas exerçam palavras, sejam pais de palavra. Sejam pais de comunicação, sejam pais de diálogo, sejam pais de relação, sejam pais de aliança. Porque pela concupiscência, o seu filho já traz consigo uma forte inclinação para a rebelião. Então, se você exercer comando, o teu filho vai se rebelar contra você. Mas se você exercer palavra, e você andar com ele, você estabelecer relação, diálogo, compromisso, aliança, o teu filho vai ser a sua nação. Ele vai obedecer você. Então precisamos ser pais e mães de palavra e não de comando. Você também aí que é liderança na igreja, você precisa ser um líder de palavra e não de comando. Porque quando nós exercemos comando, nós incentivamos a rebelião. Nós incentivamos a concupiscência. Quando nós exercemos palavra, nós incentivamos aliança, relação, compromisso. Nós incentivamos consagração, nós incentivamos mundo sacerdotal, nós incentivamos aquilo que de melhor há dentro do homem. Então o Papa Francisco diz, comando ou palavra? O mundo nos exerce comando. Por isso hoje nós vemos aí, né, nos maiores grupos, em todas as divisões de classe, essa é a nossa voz de comando. Vamos exercer a voz de comando. Por quê? Comando é ordem. E quando exercemos comando, incentivamos concupiscência, incentivamos rebelião. Por isso a igreja não exerce voz de comando. A igreja exerce palavra. O verbo se fez carne. A palavra, o verbo se encarnou e se fez palavra. A palavra estava junto de Deus. A palavra era Deus. Por isso a palavra tem as escrituras, a igreja tem as escrituras, a palavra. Porque a igreja não tem voz de comando. Por isso a igreja ela não manda, a igreja ela convida. A linguagem da igreja não é comando, a linguagem da igreja é proposta. Deus te chama, Deus te convida. Por quê? Porque a igreja não tem comando, a igreja tem palavra. Olha que maravilha. Nós precisamos ser pessoas de palavra. Porque quando nós somos pessoas de palavra, nós teremos uma nação conosco. Amém? Você aí que é fundador de comunidade, seja um fundador de palavra e não de comando. Porque quando você for um fundador de palavra, você terá uma nação ao seu lado. Amém? Amados, por isso o Papa Francisco vai dizer, a encruzilhada humana, Deus nos impõe as coisas ou cuida de mim? Esse é um combate realizado dentro e fora do homem, que se apresenta continuamente. Temos que escolher muitas vezes entre a mentalidade de escravos e a mentalidade de filhos. Qual é a mentalidade de escravos? Continue a obedecer comandos. Qual é a mentalidade de filhos? Comecem a obedecer palavra. Que o Senhor Jesus nessa noite possa, pelas palavras do magistério da Igreja Católica Apostólica Romana, pelas palavras de Papa Francisco, nosso líder espiritual, nosso pastor, que ele possa derramar sobre nós a graça, o dom da fé, o poder do Espírito Santo, para que nós não sejamos pessoas de comando, mas sejamos pessoas de palavra. E aqui eu quero encerrar essa live dizendo para você, você é capaz de viver os mandamentos. Deus está te chamando. Pare de exercer comando e passe a exercer palavra. O verbo se fez carne, a virgem concebeu e Deus caminha no meio de nós. Você é chamado a ser uma nação consagrada, um povo eleito, um reino de sacerdotes. Que Deus abençoe você. Vamos aí iniciar daqui a pouco a live do primeiro módulo do combate
espiritual. Amém? Deus está nos formando. Missão, Comunidade Missionária Chamas Abrasadoras, carisma, formação da consciência. Somos formados para levar as formações a você, porque esse é o nosso carisma. É um dom de Deus para nós e um serviço que nós fazemos em nome de Jesus a você. Amém? Então que Deus abençoe você, que o Espírito Santo venha sobre nós como fogo abrasador. E encerro essa live hoje como missionário Rafael, né? Hashtag uma chama no lugar do coração. Que Deus abençoe você, comunidade missionária, chamas abrasadoras, a igreja pensando em você, você que quer fazer aí, vocacionado com a comunidade missionária Chamas Abrasadoras, entre em contato comigo aí no inbox, vamos aí participar da comunidade missionária, vamos fazer uma nação consagrada, vamos ser homens de palavra, mulheres de palavra e não simplesmente de comando, amém? Quero encerrar essa live hoje como nós vemos aí nas mídias sociais, né? Mas nós dizemos, não à rebelião. Que Deus abençoe você. Salve Maria Puríssima. Comunidade missionária, chamas abrasadoras, a igreja pensando em você. Que Deus abençoe você. Salve Maria.